Vamos começar já com você contando o contexto, Kareninzita. Conta aí o contexto. Bem, eu procurei o Rafael porque eu tava assim com aquela dúvida, né? Afinal de contas, como é que eu vou medir pessoas pensando em fatias? Porque eu penso, eu vou ver o indicador, né, absenteísmo, que é o quanto as pessoas não estão vindo ao trabalho. Daí eu fiquei, mas absenteísmo eu tenho involuntário, involuntário. Então eu sempre fiquei com essa dúvida, né? Conversei com várias pessoas e tal. Aí, até que um dia eu tive um insight. Sabe assim, abriu uma reunião, viu a luz da minha vida, que falou assim, entendi agora o que é fatia em RH. E aí eu preciso contar a história pra você ver se faz sentido, né? Então a gente tem uma hora de conversa pra ver se faz sentido esse insight de como associar métricas a pessoas e tudo mais. Solta a vinheta, Léo! Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21 para você que já é da família. Fala galera, bem-vindos a mais um Love the Problem. E hoje eu tô aqui com pessoas, vocês já sabem que são pessoas especiais, a gente só recebe pessoas especiais aqui. Então hoje tá aqui ela, que vocês já ouviram aqui na introdução e que vocês já ouviram em outros episódios aqui do Love the Problem. Por exemplo, o episódio sobre RH ágil, o episódio sobre empatia também, não é? Empatia e agilidade? Empatia e agilidade, sucesso, inclusive sucesso. A galera gosta muito. Karen Monterley, Karenzita. Oi, Karen, tudo bom? Oi, querido. Obrigada por receber a gente aqui para esse papo. Valeu. Eu que tenho que agradecer. Hoje eu sou quase convidado aqui. Eu vim pra assistir, eu vim pra ver. E sempre em boa companhia, né? Eu trouxe aqui meu quase irmão, Rafa Albino, que tá aqui, tá em todas, né? Tá em todas comigo, a gente tá junto sempre. Fala, Rafa, beleza? E aí, Lulinha, eu fico cada vez mais impressionado com a sua capacidade de host, assim. Porque é muito interessante, né? A gente interage bastante, né? Via pontes, né? Em grupo, em troca mensagem e tal. Mas assim, meu querido, essas suas introduções aqui do Love the Problem, assim, elas estão cada vez mais profissionais, assim. É uma coisa... É praticamente, né? O mestre aqui, vamos criar uma certificação de host. Você é o host master, Lula. É tudo impressão sua, Rafa. A mágica mesmo é feita pelo Aerolitos, entendeu? Eu tô aqui, ó, eu faço um trabalho de baixa qualidade, mas aí vem a tecnologia por trás da edição e deixa o negócio bom assim, entendeu? Aí convence vocês que isso daí ficou bom. É verdade. Mas é um espírito que eu incorporo aqui, embaixo um espírito que no Pontes não tem, né? No Pontes e Elefantes, quem não ouve Pontes e Elefantes, ouça lá, podcast Pontes e Elefantes sobre reinventando as organizações e teoria U. No Pontes eu sou outra pessoa, né, Rafa? O Pontes é só coração peludo, as amarguras da vida e tal. Mas vamos lá, vou tirar proveito desse espírito aqui. Primeiro para falar que métricas e pessoas, né? O tema desse episódio, métricas e pessoas, a gente tem aqui a representação disso. Por quê? Porque a Karen é a pessoa de pessoas, assim, Karen é uma das pessoas sempre que eu preciso entender a relação entre pessoas e organizações, pessoas e empresas. Eu recorro a Karen porque ela tem muita experiência nisso, trabalhou em áreas de pessoas dentro das empresas durante muito tempo. E métricas, a gente tem aqui o autor do livro de métricas ágeis, Rafael Albino, que é autor do livro, inclusive recomendadíssimo aí pela Casa do Código. Então a gente tem a oportunidade de juntar as duas coisas, mas eu quero saber sobre seu insight, Karenzita. Qual foi o insight a partir disso? Porque você usou como exemplo o absenteísmo e viu que não dá para associar uma coisa diretamente à outra, né? Porque se eu tô ausente do trabalho, a coisa é complexa, né? Não é uma coisa que dá para normalizar assim, dizer, é por causa disso, é por causa daquilo. Não é necessariamente um cheiro ruim. Como você resolveu esse problema assim na sua cabeça mentalmente? O que acontece foi o seguinte, parte de uma experiência que eu tive quando eu trabalhava numa área de pessoas. Realmente é um fato, o absenteísmo estava aumentando muito. E fui entender, né, por que está aumentando, o que está acontecendo. Entendi que o que estava piorando era o absenteísmo involuntário, né? Aquele que as pessoas elas são obrigadas a fazer porque estão com atestado médico, aconteceu alguma coisa, enfim, e ela traz isso como uma justificativa, né? Eu trabalhava numa empresa de telecom na época e eu vi o absenteísmo involuntário. Aí eu falei, mas por que as pessoas estão ficando doentes? Fomos lá,
tratamento ortopédico. Coluna. Aí eu fui tentar buscar por que aquele problema estava acontecendo. E nós, naquela época, tínhamos mudado de fornecedor de botas para os operadores de campo. Então, o que eu fiz? Entendemos lá, junto com a equipe, né, o que tinha acontecido, vimos que a bota estava possivelmente realmente afetando aqueles trabalhadores, né? E aí, trocamos o fornecedor, substituímos o fornecedor e realmente o problema foi minimizado drasticamente. E aí, quando eu procurei o Rafa, foi para falar assim, me fala uma coisa, afinal de contas, isso é fatia? Eu queria entender o que era fatia, né, quando a gente fala em métricas para pessoas. E aí foi disso tudo que surgiu, primeiro, a minha compreensão do que são métricas, porque quando eu cheguei nesse mundo da agilidade, eu via métricas e eu falava assim, gente, tem alguns números que a gente já media, não tô entendendo, isso métrica ágil, mas já acontecia, eu fiquei meio perdida, né? Então eu demorei a fazer algumas associações e principalmente compreender fatias quando eu tô falando de pessoas, ou tô falando da área de RH, por exemplo, né? Tô falando de um programa de liderança. Nossa, programa de liderança, como é que eu vou fatiar um programa de liderança? A gente já faz isso na K21 hoje, né? Daí já é o nosso trabalho. Mas tudo isso foram estudos, horas pensando, pesquisando, né? E aí eu procurei o Rafa. Rafa, afinal de contas, a bota é a fatia? Aí surgiu o nosso papo. Você sabe que já tem um insight extra aí, né, Karen? Assim, um insight a mais, que é esse que você teve quando começou a discutir métrica no contexto de agilidade dentro da K21, porque eu me assumo até hoje um bedufeiro. Eu não sei quem aqui já conhece o termo BDUF, B-D-U-F, mas BDUF é Big Design Upfront. Então é você fazer um grande design de alguma coisa, né? Um desenho perfeito de alguma coisa de antemão, antes de botar a mão na massa de fato. E eu me assumo um bedufeiro. Eu sou um bedufeiro porque eu fui criado para ser bedufeiro, né? Quando chegava as coisas para eu fazer lá, sei lá, no meu trabalho de desenvolvedor, vinha... você precisa fazer e você tem esse tempo pra fazer e você precisa fazer tudo. E aí, como eu tinha muito tempo pra fazer, muito tempo assim, né? Relativo, não era coisa que eu precisava entregar muito rápido, não era coisa pequena nunca. Eu ficava ali bolando qual que vai ser a solução, né? Ficava ali e tal, e deixava pra fazer tipo no último minuto, porque o prazo tava ali na bota. Na bota. Tava ali chegando. Mas... ficar gastando muito tempo em pentear a solução perfeita é um negócio que o mundo tradicional faz muito porque acha que vai sair perfeito da primeira vez. E aí o insight maravilhoso que você já teve, eu já começo o episódio aprendendo aqui uma diferença desse mundo tradicional, bedufeiro, que vai pensar na coisa perfeita, porque está pensando em coisas muito grandes. E o mundo ágil, é que no mundo ágil a gente pensa em itens menores. E aí, quando a gente fala de itens menores, a gente não está falando de quebrar as coisas em partes. Porque uma parte de uma coisa não é necessariamente a coisa. Para quem não ouviu o episódio sobre pensamento sistêmico, fica aí a dica, episódio sobre pensamento sistêmico. Ninguém gosta de coisa quebrada, né? Então o que a gente quer é pegar essa coisa e pegar uma parte dessa coisa, mas que seja ainda essa coisa, né? Então, se eu tenho uma métrica que é muito ampla, né, que é o que a Karen está trazendo aqui, eu tenho uma métrica que é muito ampla, ao invés de eu pegar essa métrica extremamente ampla, que eu vou demorar muito tempo para conseguir medir, que eu vou demorar muito tempo para pegar, para coletar, eu pego os 20%, assim, dessa ideia de métrica que resolve meu problema. E aí eu pego os 20% desses 20%, que ainda assim é o objetivo que eu tô buscando, né? Ainda é o todo. Por si só, isso é o que a gente chama de fatiar. Então, Karen, já comecei aqui o episódio com um belo insight, assim, essa diferença entre pensar métricas de uma maneira bedufeira tradicional e de uma maneira ágil. Mas eu quero jogar pro Rafa aqui, que eu quero saber quais foram as conclusões dele, assim, sobre esse caso da bota. Essa métrica que fez chegar até a bota e a bota em si, pode ser considerada uma métrica, Rafa? Você acha que isso daí a gente chama de métrica ou não? O que você chegou à conclusão? O mais incrível dessa história toda é como o número, ele serve como um sensor para a partir disso você conseguir se conectar com o que de fato é o problema.
isso pra mim, assim, quando a Karen me contou isso, eu falei, cara, é isso, assim, né? E eu acho que esse é a grande questão quando a gente significa o que é o dado, o que é o número, o que é a métrica dentro de um contexto organizacional, no caso, e ali, né, dentro de um problema que estava sendo dado com relação às pessoas não estarem indo até o trabalho, assim, né? E aí, não tem como negar, pegando esse caso que a Karen abriu a nossa conversa, trazendo que o número, o fato por si só, ele não resolve o problema. Ele é simplesmente um convite para você investigar o problema. E é aqui que eu acho que começam, né, todo esse processo de, como que eu consigo juntar a agilidade, né, o pensamento que tá por trás da agilidade, dos lotes pequenos, feedback constante, experimentação, me aproximar do problema, e realmente entender que a tentativa, ela nada mais é do que um caminho de aprendizado para que eu saia dali com uma ideia diferente de como alcançar uma solução para aquele problema. E aí, a gente coloca número, a gente coloca esse termo, né, que às vezes dentro do mundo corporativo ele é tão, assim, as pessoas têm receio, né, porque aí entra muito aquela ideia do julgamento, da cobrança, da comparação e tudo mais, e a gente tenta trazer um significado novo. E aí, eu acho que assim, né, esse foi um lance, assim, um insight muito grande, que eu acho que é o convite para as pessoas que estão nos escutando, que, independente da área que você está, você pode estar na área de finanças, você pode estar na área de pessoas, você pode estar na área de controladoria da organização, né, na área de suprimentos. A grande questão não é você tentar achar a métrica perfeita ou você tentar encontrar o que seria aquele número que vai explicar tudo num denominador só, naquele número só. É você, de fato, conseguir entender que aquilo vai ser uma pista para que você consiga ir avançando e aprendendo. Isso, por si só, já é um baita de uma mudança de pensamento, um ressignificado que dá uma bagunçada, né? Porque a galera vai falar assim, opa, mas peraí, como assim, né? Eu não preciso daquele número na vírgula perfeito para poder tomar decisão, para poder saber, né? Imaginando assim, um projeto, justificar um projeto de milhões, né? Uma iniciativa de milhões dentro da minha organização. Aí, acho que essa história da Karen é um convite para, olha, não... Talvez uma pequena fatia já resolva grande parte do problema que você tá tendo. É isso mesmo. E é interessante, né? Você tá falando e eu tô bebendo aqui dessa fonte, vocês dois maravilhosos, né? Porque você tá falando e eu tô pensando, né? Por exemplo, ações trabalhistas, né? Bem pro meu público lá, tá, gente? De pessoas, né? Pro nosso. A galera de pessoas também escuta lá o The Problem. Tá aqui! É porque... E depois, viu, Rafa? Depois eu comecei a pensar, tipo, onde mais tem botas que eu não estou vendo, né? Muito boa essa pergunta, né? Onde estão as botas? Onde estão as botas, né? E foi super curioso, porque realmente eu falei assim, nossa, mas, por exemplo, ações trabalhistas. Quando você olha ações trabalhistas, eu penso assim, né? Parto do princípio que se uma pessoa move uma ação trabalhista contra uma empresa, em geral a gente em RH diz muito que a pessoa, quando ela toma essa decisão, ela está primeiro movendo aquela ação trabalhista contra o líder dela. Em segundo lugar, é contra a empresa, né? Primeiro é aquela pessoa direta ali que, por vários motivos, ela culminou nessa decisão dela. E aí eu comecei a pensar a mesma coisa, né? Como que eu vou atuar, né, num assunto tão sensível numa organização, de forma a não expor as pessoas e a tentar usar essa informação para eu melhorar internamente. O olhar não era o olhar de, eu preciso reduzir as ações trabalhistas. Esse não era o ponto. Eu usava, no caso, as ações trabalhistas para falar assim, poxa, se eu tô com muito problema de horas extras, que daí eu pensava a mesma coisa da bota, sabe? Horas extras, né? Enfim. Aí, se eu tô com muito problema de horas extras, é porque eu tenho esse problema, né? As pessoas estão reclamando porque ele é verdadeiro, né? Eu parto desse princípio. E foi onde a gente também foi investigar. E aí a gente começava a atuar nos processos que estavam associados àquele resultado que a gente não queria. E aí, a partir disso, eu também pensei em sinistralidade de plano de saúde. Gente, vários números começaram a pular na minha cabeça e eu ficava sempre, a minha referência era a bota, sabe? Isso é a bota. É sensacional porque o que eu entendo, assim, de tudo que vocês estão trazendo, é que as métricas são um convite pra gente pensar. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Então, tem gente que acha que é o contrário, né? Assim, intuitivamente, a gente acha que vai objetivar uma análise em uma métrica para eu não precisar pensar. E é o contrário, né? O número que você enxerga é exatamente para você pensar e conversar e discutir em cima dele para ver o que a gente aprende com ele, né? O que a gente aprendeu. E não tem como não lembrar, enquanto vocês vão trazendo isso,
do Guia do Mochileiro das Galáxias, o livro do Douglas Adams, que é fantástico. Eu vou dar spoilers aqui, se você não quer ver spoilers, pula aí 1 minuto, no minutinho e meio do podcast. Mas vale a pena ver os spoilers aqui. Há muitos milhões de anos, uma espécie de seres pandimensionais hiperinteligentes ficou tão de saco cheio dessas discussões incessantes sobre o sentido da vida que delegaram a 2 dos mais sábios entre eles a tarefa de projetar e construir um estupendo supercomputador para calcular a resposta para a vida, o universo e tudo mais. Pensador profundo, queremos que nos dê a resposta. A resposta a quê? A resposta para a vida, o universo e tudo mais. Gostaríamos de uma resposta. Uma resposta simples. Vou ter que pensar no assunto. Retornem a este lugar em exatamente 7.500.000 anos. Já terminou? Não, tem mais. Procurando arquivo. Eles voltam lá. 7.500.000 anos depois? É isso aí. Eles voltam. Eles procuram a resposta pra vida, pro universo e tudo mais, né? Qual é a resposta da vida, do universo e tudo mais? E aí eles chegam, né? E é engraçado porque é um número. Então, 42. A resposta pra vida, do universo e tudo mais é 42. Pensador profundo, você tem uma... Resposta para vocês? Sim, mas não vão gostar. Não faz mal, nós precisamos saber. Está bem. A resposta à questão fundamental da vida, o universo e tudo mais é... « 42. 42? É sim, eu verifiquei cuidadosamente. É esta, 42. Teria sido mais simples se vocês soubessem qual era a pergunta. Mas era a pergunta. A questão fundamental. Pra tudo o que... Isso não é pergunta. Assim que souberem a pergunta, vão saber o que a resposta significa. Diga-nos a questão fundamental, então. Não posso. Mas eu lhes digo quem pode. E aí que a coisa começa, porque eles falam, beleza, qual que é a pergunta então, né? E é mais ou menos isso, beleza, ó. O absenteísmo está aumentando entre os trabalhadores de campo. Beleza, qual é a pergunta então? Assim, o que tem por trás disso, né? O que vai trazer a gente para pensar? E eu caso isso muito com uma perspectiva que... Tem um outro livro que eu gosto bastante que chama Holacracia, do Brian Robertson. E ele traz nesse livro um exemplo de um avião que ele estava. Acho que ele estava aprendendo a pilotar avião e tal. E aí no painel de controles... Talvez a história esteja meio torta porque eu li a última vez esse livro faz, sei lá, 1 ano. Alguma coisa assim. Tá aqui na minha frente, mas tô com preguiça de pegar. Ele é bem legal, assim, recomendo. Mas ele tava aprendendo a pilotar um avião. E tinha o painel de controles, né, na frente. E a gente tá falando de métricas, painel de controle lotado de métricas, né? Pipipi, papapá, um monte de coisa. E aí começou a piscar uma luz, assim, ó. Uma luzinha no painel começou a piscar. E aí ele foi lá, olhou essa luz, aí ele olhou outros indicadores ali, e ele falou, não, tá tudo certo. Essa luz piscando aqui não me diz nada, assim, não quer dizer nada. E aí continuou. E aí a luz continuou piscando. A luz continuou piscando. Depois de uns minutos, o motor parou. E aí ele percebeu que era um problema grave, né? Quando o motor parou, ele percebeu que era realmente um problema grave. E aí, hoje ele fala assim, não é porque um ponto tá sensibilizado por algo e os outros não estão, que nada precisa ser feito a respeito desse ponto, assim. Não é porque ele é isolado que nada precisa ser feito, assim. Às vezes é esse ponto que vai separar vida ou morte, né? Nesse caso dele. Por sorte, ele conseguiu sobreviver, escreveu o livro depois, né, e tal. Conseguiu sobreviver mesmo tendo ignorado o sinalzinho lá que tava piscando. Mas dentro das organizações, o que eu queria trazer é, dentro das organizações, pontos que fazem pensar e pontos que fazem a gente refletir, que fazem a gente querer buscar quais são as perguntas por trás dele, são ignorados, porque a gente tem outros indicadores que mostram outras coisas e tal, e isso é facilmente calado. Então se você chegar e falar, o número de absenteísmo tá subindo, é muito fácil alguém falar, mas tudo bem, mas a produtividade não caiu, então tudo bem, assim. E não tá tudo bem, tem gente com problema de coluna, tem gente entrando, sei lá,
na caixa, sabe? Tem gente entrando no INSS aí porque não consegue. Então, essa falta de sensibilidade quanto a métricas, que tem tudo a ver com pessoas, né? Acho que essa é a conexão mais forte. Essa falta de sensibilidade quanto a métricas é um negócio que me preocupa, né? Já puxando um pouquinho de pontes aqui, né, Rafa? Assim, sensibilidade também. E o Lula, olha que loucura, assim, né? Fazendo um paralelo, e aí eu vou trazer uma história que eu tenho vivido, né? Que é o desafio de você conseguir reter pessoas desenvolvedoras, certo? Isso, assim, eu vou conectar aqui, né? Mas antes eu queria trazer uma reflexão pra galera. Qual é essa reflexão? Nós, como seres humanos, a gente meio que replicamos dentro das organizações nosso biotipo. Então a gente cria sistemas centrais. Então, tipo, exemplos de sistemas centrais, né? A nossa cabeça, o nosso cérebro, por exemplo, a gente literalmente só respeita o que ele fala. Então é meio que assim, se ele diz, faça, aí a gente vai... E, às vezes, a gente ignora sinais das outras partes do nosso corpo, né? Aí, exemplos muito claros. Poxa, eu tô com uma dor aqui, assim, no baço, sei lá. No estômago, Rafa, no estômago. Tem gente que ignora a dor no estômago, vê se pode. No estômago, né? Que ignora. Isso, né, Lula? Né? Lula? Né, Lula? Então, assim... E porque aí vem o estímulo... Pelo fato de você, né, na verdade, centralizar o processo de tomada de decisão de uma ação, você deixa que, o cérebro vai falando, a dorzinha no estômago, você queria tomar um remedinho aqui e tal, e vai se convencendo que aquele estímulo que você tá recebendo do estômago, ele não é algo importante, porque o seu cérebro tá te convencendo disso, e você confia nele como ser humano. Dentro das organizações, o processo é parecido, porque quando a gente centraliza as decisões para uma métrica ou para um conjunto, um dashboard de um conjunto de métricas, a gente tá fazendo isso. A gente tá esquecendo de ir lá e saber naquele sensor que trouxe aquele número, o que tá se passando. Então, eu gosto muito dessa perspectiva de entender o número, né, de novo, como sendo, na verdade, um fato. Você, como pessoa que vai interpretar isso. E a interpretação, ela precisa do aspecto qualitativo. Não dá pra ser só quant. E aí eu vou agora trazer pro exemplo que eu tô vivendo, né? Que é essa questão da retenção de pessoas. Se você olha o número global da empresa que eu estou, com relação à retenção de pessoas, turnover baixo, attrition baixo, né? Tipo, baixo. Só que no campo ali, né? No dia a dia, só a gente saindo, né? A galera indo lá pros Estados Unidos, trabalhar pros Estados Unidos ganhando em dólar. E aí não precisando ser empresa grande, pode ser uma empresa pequenininha. Só pelo fato da moeda já vale, a pessoa já vai e já... pessoas que estão um pouco cansadas e tal, não sei o que, então, tipo, né, vendo uma oportunidade, assim, de conseguir fazer outra coisa da vida, e estão querendo sair e tudo mais. Aí entra a questão, né? O número global, ele tá contando uma história. Talvez seja uma história que o time de alta liderança queira acreditar, talvez seja uma história que as pessoas de investidoras queiram acreditar, enfim. Só que quem tá no dia a dia tá vendo que existe um problema. E isso é muito louco, assim, porque aí que eu acho que também entra um pouco da capacidade da organização de trazer autonomia pros locais que estão sentindo as dores, pra esses locais irem tendo, né, irem resolvendo. Então, opa, peraí. E aí, galera, a gente tá percebendo, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar aqui? A gente tá vendo que pela falta de pessoas, a gente não tá conseguindo fazer as entregas, pessoas estão ficando sobrecarregadas. Como que a gente balanceia esse sistema, assim, né, pra que a gente consiga aqui absorver essa dor que tá acontecendo? Mas, de novo, né, isso tudo porque nós, como seres humanos, a gente quer simplificar as coisas, né, a gente quer jogar isso tudo pra algo que nos diga que tá indo pro caminho certo e a gente acredita nisso e acaba reforçando isso. Você sabe que o Alexei Zeglov, Rafa, eu gosto bastante do Alexei, né, pra quem não conhece o Alexei e gosta de fluxo, acho que vale a pena seguir. Um dos caras da comunidade Kanban que eu realmente gosto, assim. O Alexei, ele me falou uma vez uma frase que eu traduzi para o português, não ficou tão bom em português assim, mas eu uso sempre ela, que a métrica ela é só um detalhamento da observação. Só que a observação, ela vem antes, né? A observação é principal. A métrica talvez ela te ajude a observar melhor um determinado ponto, né? E questionar melhor esse ponto e olhar melhor esse ponto. Mas ela é só um detalhe da observação. Eu tô falando isso porque essa perspectiva que você trouxe de entender o que está se passando no terreno e não só olhar para o mapa, que é a métrica, né? E confiar no terreno,
talvez seja o que falta quando as pessoas pensam em métricas relacionadas a pessoas. Porque uma das coisas que eu ouço bastante, ligando com essa coisa das ações trabalhistas que a Karen puxou, né? E aí você me diz, cara, se eu tô numa linha de raciocínio que faz sentido ou não. Uma das coisas que eu vejo a galera falando, eu não vou adotar essa prática que faz parte dessa cultura ágil, porque isso daí vai aumentar o número de ações trabalhistas. Aí eu falo, por que vai aumentar o número de ações trabalhistas, né? Já tá aí a métrica, né? Número de ações trabalhistas. Aí a pessoa fala, porque a CLT diz que a gente tem que fazer desse jeito aqui. E aí, se a gente não fizer do jeito que a CLT manda, o número de ações trabalhistas vai aumentar. Isso é muito doido, porque essa pessoa, ela tá olhando para essa métrica sem olhar pro terreno. Porque o que o terreno mostra, isso qualquer pessoa que já viveu dentro de uma cultura que realmente tá vivendo agilidade sabe, o que o terreno mostra é que dentro de uma cultura ágil, a satisfação das pessoas que trabalham ali naquela cultura, ela geralmente aumenta. Se a satisfação aumenta, a chance dessa pessoa tá puta com o líder, né, com a liderança dela, provavelmente diminui. Se isso diminui, provavelmente, quando a pessoa trocar de emprego, ela vai pensar 2 vezes antes de entrar com uma ação. Óbvio que tem casos excepcionais, sempre tem, né? Mas a hipótese talvez seja que uma cultura ágil diminua o número de ações trabalhistas. Essa é uma hipótese que eu estou colocando aqui, claro, né? Mas que uma cultura ágil diminui o número de ações trabalhistas porque a causa das ações trabalhistas não é necessariamente a violação da CLT. A causa das ações trabalhistas é exatamente essa insatisfação com a cultura e com o comportamento das pessoas em volta, principalmente que têm poder, quanto a pessoa que está entrando com a ação. Mas eu não sei se eu estou viajando, Karenzita, porque eu estou trazendo uma hipótese aqui também, né? Sei que tem aí o histórico de métricas sobre ações trabalhistas e tudo mais. Mas é interessante isso que você está trazendo. Eu só vou voltar num ponto da análise qualitativa, né? Ouvir, né? Ir pro Gemba, né? Ir lá ver o que realmente o povo está falando, né? Então, eu, pelo menos, enquanto RH, eu sempre fiz muito isso, né? De ter essa proximidade, né? E aí, mesmo na história da bota, mesmo nas histórias de ações trabalhistas, ou qualquer história de RH, eu sempre fui meio São Tomé, sabe? Tipo... Vou lá pra ver. Eu vou lá dar uma olhadinha. Vou lá conversar com o povo, ver o que está acontecendo. Então, eu acredito bastante que a análise qualitativa, ela complementa a análise quantitativa. Eu acho que o número, ele vai te mostrar até um certo ponto alguma coisa. É meio que... Eu sei que fazer a gestão com o número é o óbvio, que é o mais fácil e importante para as organizações. Mas ter esse olhar de ouvir, né, o sentimento daquelas pessoas que estão ali usando a bota, né, por exemplo, realmente essa bota, o que você acha dessa bota e tal, sabe? Então, para mim fez muita diferença isso, né? E quanto, por exemplo, esse aspecto de ações trabalhistas, CLT e tal, o que eu tenho observado nas empresas? E aí, é para perguntar para vocês mesmos, colocar aqui para a gente pensar. A agilidade é para todo mundo? Por quê? Eu tô conversando com uma empresa que ela estava comentando comigo, o RH, né, dessa empresa, que na verdade não é RH, ela é uma empresa também que trabalha com autogestão, e ela estava comentando comigo que ela saiu de licença maternidade, né, estava com 150 funcionários, e agora voltou de licença maternidade, tem 450. A empresa está crescendo absurdamente, mas que não tem processos trabalhistas. Será porque é ágil? E aí, quando eu converso com os RHs, que a gente está nas empresas, eu sempre falo assim, né, tem o aspecto da CLT, que realmente teve uma certa flexibilidade na revisão da CLT, na reforma trabalhista em 2017, mas, mesmo assim, a gente ainda fica muito refém, principalmente as grandes empresas, né? Mas, se a gente passa a trazer pessoas para a organização menos por competências e mais por valores, pode ser que a gente crie um fit com essas pessoas que fique em segundo plano aquilo ali. Eu vou ser obrigado a trazer aqui, Karenzita. Eu vou ser obrigado a trazer. Não vejo como. Eu tentei evitar, Rafa. Tentei evitar muito, mas eu vou ser obrigado a trazer um pouco de teoria U, que é o que a gente está discutindo na segunda temporada do Pontos e Elefantes. Porque o que você falou casa muito com a base do que o Otto Scharmer, em homenagem a Carol, chama de Otto Scharmer aqui, o que o Otto Scharmer traz no Teoria U, Karenzita, que é a desconexão, né? Então, se você tem alguém dentro da sua organização que está desconectado em algum nível mais profundo com essa organização, ou o que está acontecendo na organização, ou com os outros na organização, ou até consigo mesmo, né? Não tem
número que vai ser resolvido de outra forma que não pela conexão, assim. Porque o número, no final, ele é a parte superficial da coisa. Querendo ou não, o número é literalmente algo que você faz o download, né? O Otto Scharmer, ele traz, assim, a parte superficial é que você consegue baixar e ver, tá ao alcance dos seus olhos o tempo todo, tipo, é só fazer o download e tá ali. Mas a desconexão, geralmente, ela não tá nessa parte superficial. A desconexão tá em partes mais profundas, que tem consequências na superfície. Por exemplo, cara feia todo dia, a pessoa ser agressiva com outras companheiras de trabalho, a pessoa faltar, né? Pô, faltei, eu ficar doente frequentemente. Tudo isso tá na superfície, né? Tudo isso dá pra você fazer o download dessas informações tranquilamente. Agora, se você começar a investigar um pouco mais as conexões mais profundas disso, né? Que é a descida do U, do Otto Scharmer, você vai entender que a causa raiz é a desconexão. E a desconexão vem porque você contratou a pessoa pelas habilidades dela, mas sem entender se ela se conectaria com o todo. E esse exercício, se a gente está falando sobre perguntar sobre uma métrica, sobre investigar, esse exercício é uma investigação tão profunda que eu acho que, sei lá, quantas organizações... Por sorte, a gente na K21 amanhã tem um workshop de teoria à tarde e tal, a gente está explorando. Tem um OKR que a Karen está liderando aí sobre a harmonia com as coisas. Então a gente está começando a explorar esse assunto, né? Não que a gente seja proeficiente assim, mas a gente está começando a explorar o assunto. Mas o nosso critério para contratação, Karenzita, lembrando aqui, né, puxando muito dessa história assim, o nosso critério para contratação, eu fui no Open Space semana passada com uma galera da Argentina, super maneira. Inclusive, falei para eles ouvirem o Love the Problem. Eu tô aprendendo espanhol para falar com eles, aprende português também para ouvir o Love the Problem, né? Fui lá com a galera da Argentina para falar sobre como a K21 se organiza sem chefes e tal, sobre as nossas práticas de autogestão, né? Uma das perguntas foi, como vocês fazem atração de talentos, né? Como vocês fazem recrutamento e tal. E aí eu contei a minha história, mas qualquer pessoa na K21 podia contar a sua história, assim. E o que eu falei foi, a primeira coisa, assim, que aconteceu pra eu chegar na K21 foi alguém que já tava na K21 olhar pra mim e sentir que o coração bateu mais forte. Foi isso que aconteceu, sabe? Esse foi o começo, sabe? Alguém olhou, alguém sentiu e alguém percebeu que o coração bateu mais forte. E aí a coisa foi desenrolando até a gente casar, né? A gente fala que é o processo de namoro até o casamento, assim. Até a gente casar com a K21, até eu casar com a K21. E esse aspecto é negligenciado pelas organizações, né, Karen? Essas organizações são frias. E aí eu jogo a bola pro Rafa de novo, porque métricas também são frias. Essa é a minha pergunta, assim, essa é a bomba que eu lanço. Métricas são frias, assim, métricas e frieza. Tem uma relação ou não? Eu vou voltar pro lance do significado. Quem dá o significado somos nós. Pensando um pouco em modelos de gestão e modelos de organização, né? Se nós temos estruturas mecanicistas ou estruturas que ainda acreditam que... de novo, eu vou voltar pro lance da analogia do corpo humano. Se a gente ainda acha que tem uma parte que nos comanda e o restante só obedece o que essa parte comanda, então, assim, aí vai ser fria, aí vai ser desconexa, aí vai ser sem sentido. As pessoas, elas vão olhar aquele número, aí volta, querido Goltra dizendo aqui, né, diga como médico que eu direi como me comporto. O Goltra vai falar isso. Tipo, o cara lá no começo dos anos 80 ele trouxe isso. Então, eu acho que essas reflexões, assim, elas são muito importantes, e aí até trazendo a resposta, né, a minha opinião sobre a pergunta que a Karen trouxe, que eu acho que ela é muito boa. Na minha visão, duas coisas são muito importantes, assim, pra ver o quanto a agilidade, ela cola com as organizações, as instituições. Uma são as lideranças. Assim, sem liderança sistêmica, sem liderança que consiga entender que são seres humanos que estão ali dentro das estruturas, sem uma liderança que entenda que a organização é um meio que vai prover aprendizado para as pessoas e não uma dependência, porque tem outra coisa também aqui que eu tô aprendendo com as minhas amigas plantinhas aqui. As plantinhas, elas estão me ensinando o seguinte: você pode, como organização, gerar dependência. Planta gera, por exemplo, dependência em formiga. Não sei se vocês sabem disso, mas para as formigas protegerem as plantas, elas jogam uns nectarzinhos e as formigas vão ficando viciadas. E esse vício vai fazendo com que as plantas fiquem protegidas, certo? E a planta vai dosando, quimicamente falando, o quanto que ela vai colocar ali, para a formiga ficar mais dependente ainda. Quando a gente olha para as organizações, o que seriam as cenourinhas?
certo? Salário, a questão do cargo, a questão do status, a questão, né? Percebam? Então, assim, eu acho que se a gente continuar com esse modelo de organização, essa característica de que sucesso é você estar numa posição alta dentro da organização, tendo o seu contra-cheque ali, aí realmente, aí eu vejo assim, vai ser uma mudança bem profunda. Não é fluxo que vai resolver esse tipo de organização. Não vai ser Kanban que vai ajudar essa organização. Não é um CFD, né, Rafa? Não é um CFD. Um Cumulative Flow Diagram não vai resolver muita coisa. Não é o CFD, não é o lead time, não é fit for purpose, não é nada disso aí que vai ajudar a resolver isso aí, não. Então, isso, eu acho que acabam sendo, né, reflexões interessantes, assim, e aí qual que é a minha... Então, liderança é uma perspectiva importante, e a outra perspectiva que eu acho que, pra mim, tá sendo mais incrível, que é o intercâmbio geracional que a gente tá tendo dentro das organizações. Porque se eu falo com o meu irmão, que é 9 anos mais novo do que eu, que teve a oportunidade de trabalhar, por exemplo, durante 1 ano e meio, falou, eita, isso aqui não é pra mim. Aí ele falou assim, então deixa eu ir pra uma outra estrutura, né? Tipo, e tá adorando essa outra estrutura. Nossa, é muito mais leve e tal, não sei o que, papapá. Então, assim, né? Esse é o tipo de geração que tá vindo suprir a necessidade, né? Que o mercado tem demandado. Ao mesmo tempo, a gente tem questões super importantes ligadas a grupos minoritários sendo colocadas em pautas e ações afirmativas pra gente conseguir trazer pessoas que até então eram marginalizadas, literalmente falando, e elas estão entrando, tipo, através dali. Então, eu acho que é isso que é o fascínio também, porque eu acho que entra um pouco daquela perspectiva de se a empresa ela tá considerando esse aspecto que as gerações que estão aí, elas já vêm com um hardware diferente, assim, já vem com ar. Elas vão dizer, opa, deixa eu escutar minimamente, então, o que é essa tal dessa agilidade, esse jeito diferente de organizar aí, porque, assim, mas eu acho que a combinação entre, né, a abertura, o interesse a lidar com essa nova geração e a liderança, eu acho que são duas características pra mim, são bons vetores pra acontecer. E aí, por isso que tá sendo tão divertido ver que nem toda empresa tá aberta mesmo. Pra essa geração nova, Rafa, não é mais diga-me como me medes, te digo como me comportarei. É diga-me como me medes e te digo se ficarei, né? Assim... Muito bom. Até porque hoje nas organizações, se você parar para pensar, a gente está vivendo simultaneamente em torno de 4 gerações. E a gente em RH, a gente conversa muito sobre isso. São 4 gerações completamente diferentes. Então você tem, né, uma pessoa que tem talvez um VP que tem aí 60, 65 anos, talvez um diretor lá com seus 50, 55 anos, e aquele cara brilhante que trabalha com você, você fala assim, gente, como é que eles vão conversar e como é que eles vão se entender muitas vezes? E aí, acho que parte dos dois lados, né, para essa compreensão. E o outro ponto que me chama a atenção é quando o Lula estava comentando a respeito de como que a gente chega na K21, né, em RH tem um programa que chama Programa de Indicação. Esse já teve vários nomes, tá? Eu já ganhei dinheiro com isso, hein, Karen? Já ganhou e quem ouve também já ganhou dinheiro com isso, hein? não na K21, tá? Não na K21, só pra chegar. Programa de indicação. É que a sensação que eu tenho é que existe uma ideia, a pessoa vai colocar aquela ideia em prática. Quando ela começa a colocar aquela ideia em prática, realmente as coisas começam até legal, assim, você começa a estar conectado, você começa a perceber e tal. Mas daqui a pouco, quando aquela ideia começa a expandir, se perde no meio do caminho. E aquele propósito inicial de que eu tô te falando isso porque no passado eu fiz isso, né? Trabalhava em telecom, como eu falei. Então, poxa, se o meu colaborador ele já tá aqui comigo, né? Ele pode perfeitamente conhecer uma pessoa tão maravilhosa quanto ele e pode recomendar pra gente. E, pô, isso é básico, né? Então, quando você tem aquela ideia, você fala, poxa, olha que legal, vou criar uma rede de confiança e tal, porque é amigo do cara, né? Você pensa nisso tudo. Só que quando você vai começar a colocar isso em prática em uma empresa muito grande, isso vai ficando arrastado, isso vai ficando pesado, né? E aí, muitas vezes, quando chega lá na frente, alguém vai falar assim, nossa, mas que absurda essa ideia, né? Por que alguém teve essa ideia? Porque, na verdade, eu acho que não se conectou com o propósito lá atrás, né? De você pensar na relação de confiança, né? Na colaboração, enfim, várias questões, né? Então, cada vez que uma ideia brilhante se transforma num programa em RH, eu confesso que o meu coração palpita. Um panda morre, né? Não, panda, calma, brincadeira. Nada pessoal, pandinha. Acho que conectando um pouco a história
da luzinha, Karen, da luz piscando no painel, o que acontece nessas organizações, e é até seguindo na ideia do Brian Robertson quando ele traz isso, é que essa conexão inicial, esse sentimento inicial que a primeira pessoa que é responsável por isso, inclusive, né? A gente não tá falando de uma pessoa aleatória na organização, mas uma pessoa que trabalha com recrutamento e seleção, que tá procurando melhores formas de fazer esse propósito ser atendido, porque ela gosta do que faz, gosta da organização. Essa luzinha que piscou pra ela, assim, ela viu essa oportunidade, né? Sentiu essa tensão, né? O termo que eu uso bastante, né? Que é uma oportunidade percebida, um problema percebido, uma tensão positiva, assim, né? E ela se mexeu pra resolver, ela é brecada, porque o número, né? O controle que outra pessoa está olhando, a perspectiva dela sobre essa luzinha que piscou é diferente. Essa outra pessoa tem mais poder. E aí, esse poder vai se fazer valer em cima disso e a ideia não vai para frente. E agora, além de não ter mais pessoas dentro da sua organização através dessa rede, você ainda corre o risco de perder mais uma pessoa que é quem estava tendo essas ideias de trazer, né? E aí, o ponto que eu penso quando eu vejo essa estrutura de poder entrando em ação é que aquele papo de métricas convencem qualquer um, no final é um papo. Isso acho que foi... Não lembro, teve alguém na K21 que me falou isso. Porque geralmente para pessoas que têm muito poder, o número ele impacta menos, né? A métrica ele impacta menos do que às vezes o ego, do que às vezes a vaidade, né? Do que às vezes você dá uma chamegada ali, né? E falar o que a pessoa quer ouvir e sensibilizar, né? Ali no pé do ouvido. Então esse pensamento frio e racional de que mostrar número, mostrar métrica e isso vai resolver é tão inútil quanto você pensar que fazendo um diagrama de fluxo você vai resolver um problema de liderança ruim, né? Igual o Rafa trouxe, assim, você não vai, assim, não é esse o caminho, né? Mas ainda assim as métricas são úteis, né, Rafa? Acho que porque esse trecho pode soar como não meçam nada, né? Não meçam nada. E aí eu queria muito encaminhar aqui, talvez, pros finalmente da gente trazendo esses aspectos positivos, né? Beleza, se não assim, como? Sabe? Em que contexto que faz sentido eu usar métrica para investigar, para perguntar em quais contextos essa associação entre métricas e as pessoas que formam a minha organização tem sentido? Isso é uma ótima pergunta, Lula. Assim, eu sou uma pessoa muito defensora das métricas como sendo um instrumento. Um instrumento, é uma capacidade de gestão que eu acho que ela é fundamental em qualquer nível de uma organização. Então, assim, todo o processo de tomada de decisão, a métrica ela é mais um input que vai ser útil ali para mover as pessoas, né? Então, eu costumo, e eu tenho gostado muito de falar sobre essa perspectiva de sensores. As métricas são sensores, inclusive sensores automáticos ali, né? E aí que você não precisa demandar muita energia cognitiva para poder, tipo, gerar isso, entende? Ela vai te dar ali uma informação baseada nos parâmetros, inclusive, que você colocar, ela vai apitar, certo? Ela vai dizer, ela tá vermelha aqui, ó. Por esse parâmetro que você me configurou, ser humano, você tá dizendo que, tipo, você tá acontecendo isso aqui, tá ruim o negócio aqui. E eu acho que, de novo, assim, né, a questão de a gente conseguir ressignificar o que é o número, porque eu acho que esse é o grande gatilho, assim. A gente precisa entender que aquilo que tá sendo posto ali nada mais é do que mais uma das informações que vão ser úteis, ou mais um dos inputs que vão ser úteis para se seguir. Então, meçam, aí entra uma outra perspectiva. Cuidado para não medir tudo, porque, né, tem aquela ideia de eu vou criar 1.500 indicadores aqui na minha... Cheirinho de Beduf, né? Exatamente. 1.500 indicadores pra quê? E aí, eu acho que essa é uma reflexão super importante para as pessoas que estão pensando, né? Que tipo de número eu construo, que tipo de métrica eu construo. O pensamento orientado para as pessoas que são clientes, e aí eu acho isso incrível, por exemplo, esse caso da bota que a Karen trouxe aqui, porque quem é a pessoa cliente que tá consumindo aquele produto ou serviço? É a galera que tá trabalhando lá no dia a dia. E como você está conseguindo se sensibilizar com essas pessoas? Que número ou que informação que você está conseguindo coletar com relação a isso?
A mesma coisa quando nós pensamos, poxa, pessoas clientes que estão consumindo nosso produto ou serviço. Que tipo de instrumento a gente está conectando ali para saber se aquilo que nós estamos entregando de fato está resolvendo o problema ou de alguma forma se aproxima com a expectativa que a pessoa tem. Quando a gente olha dentro de um instrumento mesmo de gestão ali, da estrutura pessoa gestora, né? Que instrumentos você tem colocado para que as pessoas possam opinar se aquela pessoa está gerenciando bem ou não aquela estrutura que ela é responsável e dar voz para as pessoas poderem dizer que talvez aquela pessoa gestora não tá muito legal, não tá sendo uma boa gestora ali não. Então, de novo, se a gente olha pela perspectiva de qual é o problema que queremos resolver, e aí tem tudo a ver aqui com Love the Problem. Qual é o problema? E a partir deste problema, a gente conecta um número e a gente vai lá construir o número, vai medir, vai aprender. E talvez a gente descarte esse número se a gente perceber que ele não faz sentido nenhum. Essa é a questão, assim. E aí acho que só pra fechar o comentário, né? Principalmente pra galera agilista que tá escutando aqui, as pessoas costumam me perguntar muito assim: Rafael, quais são as métricas que a gente tem que ter nos times e tal, e nas estruturas e tudo mais? Eu sempre gosto de dizer pras pessoas assim: antes de construir o número, identifique qual é a lacuna, qual é a dor. E o melhor momento de você identificar esse tipo de lacuna é dentro de uma retrospectiva. Então, assim, antes de você querer construir qualquer coisa, facilita uma retro. Tá ali no dia a dia, tipo, trazendo uma perspectiva de time, né? Tá ali dentro do time e sente isso. Aí você fala, levanta uma hipótese, parece que existe um problema aqui, um gargalo aqui. Então vamos lá, vamos tentar ver que tipo de métrica pode ser útil para isso. Então acho que essa reflexão de se conectar e amar o problema, né, se ancorar no problema antes de pensar no número, também pode ser uma alternativa legal aí, um lado positivo, né, para trazer significado para a métrica. Faz muito sentido e acho que esse insight de voltar para o problema ele é precioso. Me lembrou o tanque de decantação que a gente tem no blog da K21, tem no post. Inclusive vai estar no nosso backstage, assim como o cartãozinho do Rafa Albini e da Karen, para vocês deixarem feedback ali e tal, mensagens carinhosas. Mas o post sobre o tanque de decantação. E o tanque de decantação foi feito por um dos produteiros da K21, que é o Danilo. E ele começa com você trazendo os problemas, né? Ali. Tem umas outras versões, né? A que eu mais gosto começa com os problemas e aí em seguida você traz as métricas que provam que esse problema existe. Beleza, isso daí é um problema, beleza. Eu consigo medir que isso é um problema hoje, assim? Qual que é o número que diz que isso é um problema? E casa muito com o que você falou, né, Rafa? De começar na retrospectiva. Então, eu percebi as insatisfações, percebi os elementos do sistema que não estão ok, eu provo isso através de números, eu vejo isso através de números, e aí eu busco melhorar esse número, porque a minha hipótese, né? E é bom tratar como hipótese porque você mesmo falou que eu posso descartar se for inválido, né? Mas a minha hipótese é de que se eu melhorar esse número, o meu problema vai ter sido resolvido em algum canto. E aí dá pra gente fazer N conexões aqui. Dá pra gente fazer conexões desde OKR, né? Pra quem nunca ouviu falar de OKR, volta lá no primeiro episódio do Love the Problem, gravado pelo Fernando lá, com Mari Graff, com Andressa, Magno, acho também, sobre OKR. Mas dá pra gente conectar até, pra quem estiver ouvindo aí e for técnico, né, e curtir código, dá pra gente conectar com o TDD, dá pra gente conectar com o Test Driven Development, que é você provar que o problema existe, achar o vermelho, achou o vermelho, você implementa alguma solução que vai deixar ele verde, deixou verde, você melhorou, você prova que algum outro problema existe. E aí você continua nesse ciclo positivo. Então, eu suspeitaria, Rafa, que isso que você trouxe é basicamente a essência da agilidade explicada através de métricas, assim, né? E essa essência que é preciosa, né, Karenzita? Eu não sei se é isso que você vê hoje no trabalho com pessoas, Karen, no dia a dia, assim, é isso que você sente quando a gente fala de métricas de pessoas? Eu vejo que as áreas de pessoas ainda estão se perguntando, talvez, como começar a agilidade. Então, algumas empresas, né, eu percebo que estão mais pra frente, outras ainda estão nesse lugar, tipo, mas eu começo por onde, né? E ainda não se olha métricas, né, ou mesmo por onde começar. E talvez, dentro de uma área de pessoas, um bom lugar para começar é olhando aquelas entrevistas de desligamento, por exemplo. O que você tem ali é granular, né? Você vê o problema, a pessoa foi embora, ela escreveu alguma coisa que estava incomodando, muitas vezes ela não quer se identificar, outras vezes quer, mas o que os RHs fazem com isso? Eu já cheguei em área de RH, eu lembro que eu assumi a gerência de RH numa empresa, cheguei e falei assim, vamos lá ver as entrevistas e tal, estão ali, as entrevistas estavam todas num armário. Aí eu olhei, mas o que é feito com essas entrevistas? Nada. Eu falei, mas então pra que faz as entrevistas? Tarefeiras!
Percebe? Então, se vai fazer alguma coisa, que ela tenha alguma utilidade, né? Então, não seja só uma tarefa mesmo no dia a dia, para cumprir, eu já fiz a entrevista, está a entrevista ali. Então, acho que é um ponto para se começar, quando a gente não sabe onde começar, olha as entrevistas, vê o que está sendo dito ali, percebe o clima da área, percebe o gestor, enfim, começa a fazer essas leituras, né? Interpretar realmente e a partir disso começar de alguma forma, mas começa pequeno, né? Não precisa começar com um painel pronto, depois de um ano com o painel sendo feito, você vai começar a ver o que aconteceu e pode ser tarde demais. Sensacional, então começa, né? Começa, mas sem tarefismo, não é fazer por fazer. Inclusive, métrica e tarefismo não combina, né? Se você for medir alguma coisa só por medir, só porque alguém falou que tinha que medir, não precisa. Não mede, porque você não entendeu qual que é o problema que você tá tentando resolver. Ame o problema e não a solução, né? Assim, tá no nome do podcast que você tá ouvindo aqui. Então busca sempre o problema. A partir do problema você destrincha outras coisas. Sensacional, esse é um episódio com muitos insights, assim. Inclusive tem um cartãozinho no nosso backstage, k21.link/all-of-the-problem, com as frases mais marcantes que a galera vai ouvindo aqui. Esse é um episódio que acho que vale a pena a galera ouvir aí, abrir o backstage e colocar umas frases, porque tem umas aqui que fez explodir cabeça, assim. E no nosso Instagram também, direto, a gente posta essas frases, @LoveTheProblem. Inclusive, pra quem acompanha o Love the Problem, na semana que ele sai, né? Pra quem é ouvinte fiel, né? Faz parte da audiência, tá? Espera segunda-feira que vai ter Love the Problem. A gente começou um experimento recentemente, que eu não sei se tá rolando ainda, porque eu não tenho como prever o futuro. E é um experimento, né? Que pode deixar de existir a qualquer momento. Mas um experimento da gente responder no Instagram umas perguntas sobre o episódio da semana, né? O Panda vai lá e responde. E aí, se ele não sabe responder, ele procura quem sabe e vai lá e responde, né? Então, o Panda é só a porta de entrada pro resto da K21 e da comunidade que faz parte do Love the Problem inteiro, né? Então, se você tem alguma questão aí sobre esse tema e você tá ouvindo na segunda, terça-feira aí, assim que a gente lança o podcast, dá uma passada lá no @LoveTheProblem no Instagram, usa a caixinha de comentário dos stories lá pra mandar uma perguntinha pro Panda responder, a gente vê as respostas que ele traz, que ele conecta com a galera e tal. Acho que é um bom movimento e já recomenda a página do @LoveTheProblem lá no Instagram pra todos os seus amigos, porque acho que muita gente precisa ouvir essas mensagens aqui. As pessoas que cuidam de pessoas, as pessoas que cuidam de projetos, as pessoas que cuidam de produtos, as pessoas que cuidam de software. Acho que muita gente precisa ouvir esse papo aqui, mas eu queria agradecer você, Rafa, por estar aqui hoje. Muito obrigado por mais essa gravação especial, né? Essa companhia especial aqui nesse junho frio em São Paulo, né? Eu que agradeço o convite, assim, isso é muito massa, assim, né? Tipo, como a K21 me propicia conhecer, por exemplo, conhecer a Karen, assim, né? Foi uma conexão que foi em cima da Raquel, né? Tipo, que é uma pessoa, enfim, né? Então, assim, eu sempre, pra mim é sempre um prazer muito grande poder interagir com todas e todos, assim, e assim, né? Eu me sinto muito à vontade, porque acho que, no fundo, a nossa intenção, ela é muito parecida, né? A gente conseguir melhorar a capacidade de gestão e para que as pessoas elas possam se sentir cada vez mais conectadas com as organizações ou conectadas com seus propósitos, assim. Então, acho que é muito bom aprender aqui. As anotações, elas sempre vão surgir aqui, eu vou fazer. É sempre um aprendizado muito grande. Obrigado. Vamos junto. De forma democrática, né? Quem quiser ouvir é só dar o play aí. Tem tudo que é plataforma, então dá o play, tamo junto. Quem tá ouvindo já é da família K21 também. E muito obrigado, Karenzita, por ter puxado esse episódio, né? Assim, eu fui convidado aqui. Não fui eu que marquei. A Karen marcou, eu sou convidado aqui. Muito obrigado, Karenzita, por essa conexão, assim, que sensacional. Eu que agradeço. E agradeço a gentileza do Rafa, né? Ele não me conhecia e eu tava com a coisa da bota na cabeça. Eu falei assim, olha, eu vou te contar, né? Imagina eu contando essa história pra ele, porque tinha falado comigo. Eu falei, gente, tomara que ele não ache que eu sou tão maluca assim, mas enfim. Agradeço demais, Lula, pela oportunidade, ao Rafa, pela gentileza, atenção, que me atendeu, teve toda a paciência do mundo, marcamos um papo. Enfim, foi muito bom. Muito obrigada mesmo. Obrigada pela oportunidade. Muito bom. É o critério do coração aqui, gerando efeitos exponenciais, né? Aqui, vamos ver até onde chega esse critério do coração. Pra quem ouve Love the Problem, você também faz parte do critério do coração. Então, você tá aqui entre a gente, pelo menos. E até o próximo episódio, galera. Um abraço! Você
Você acabou de ouvir mais um episódio do Love the Problem. Esse podcast chega até você com o apoio da Knowledge 21. Confira mais um K21.com.br. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.